Você pode estar se perguntando por que o nosso Deus, tão amoroso, permitiu essa pandemia de coronavírus que traz tanta enfermidade e morte. Nesse vídeo eu quero tirar esse tipo de dúvida que muitas vezes vem no coração. Pessoas sinceras fazem essas perguntas e buscam entender o que está acontecendo. Apesar de que também pessoas maliciosas questionam isso, tentando tirar nossa confiança no nosso Deus. Por isso é bom ter entendimento para podermos conversar e às vezes até debater com outras pessoas. De fato, o nosso Deus, ele é soberano, porque a Bíblia diz, o Salmo 90, verso 2, antes que os montes nascessem ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele é o eterno, nunca foi criado, nunca morrerá, ele sempre existiu. Da mesma forma, ele é o Criador de todas as coisas, dos céus e da terra. Ele é o Todo-Poderoso. E o Salmo 24:1 diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Pelo fato do nosso Deus ser tão superior, ele é soberano. Pelo fato do nosso Deus ser tão superior, ele comanda todas as coisas, acima de qualquer homem. Podemos pensar em grandes homens do nosso passado que fizeram grandes conquistas, lideraram muitos homens, estenderam reinos, como por exemplo Gengis Khan, Júlio César, Napoleão Bonaparte, Alexandre o Grande, todos eles grandes conquistadores. Mas após a morte de cada um deles, o reino foi tomado por outro, ou foi dividido e tudo acabou. Já o nosso Deus não, ele lidera desde o princípio, ele comanda, ele é soberano e será assim por todo o sempre. Homens confiam nele, homens entregam suas vidas a ele e ele reina, soberano no seu trono. Mas também andando ao lado dessa soberania do nosso Deus está o livre-arbítrio que ele deu ao homem. No livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 15, Deus diz, vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Nós é que decidimos, querido. O Senhor, quando ele fala, faça isso, não faça aquilo, ele está apenas revelando o que é bom e o que não é. A decisão cabe a cada um de nós, porque nós temos livre-arbítrio. Deus amou tanto o homem que colocou o Espírito nele, e o Espírito é capaz de amar. E quem ama tem o poder de escolha. Então o livre-arbítrio é uma consequência do fato de Deus ser amor. Agora, ninguém consegue exercer livre-arbítrio sem que haja consciência e liberdade. Consciência para sabermos o que estamos fazendo. O homem não é que nem os animais. Os animais são todos meio parecidos, agem por instinto. Uma fera ataca um animal menor para se alimentar e não tem nenhum problema de consciência por causa disso. Já o homem não. O homem é capaz de entender aquilo que é bom, aquilo que não é e agir de acordo com a sua consciência. A liberdade também é importante, porque como um homem poderá escolher o seu destino se ele estiver sendo obrigado por outro, dominado por outro? Por isso nosso Deus faz de tudo para que tenhamos liberdade, que é tão importante para o exercício do nosso poder de escolha. Também é importante entender a vontade de Deus. A vontade de Deus não é una, não é única. Existe a vontade perfeita de Deus, que é aquilo que acontece de acordo com o coração de Deus. Quando nasce o dia e o sol brilha, ou quando chove, no nascimento de uma criança, na pregação do Evangelho, tudo isso é a realização da vontade perfeita do nosso Deus. Já a vontade permissiva
são aqueles acontecimentos que, se dependessem de Deus, jamais aconteceriam. Não é aquilo que está no coração de Deus, mas Ele permite por ter dado o livre-arbítrio para o homem. São coisas como o roubo, o adultério, o homicídio, todo tipo de mal e de pecado, que Deus permite porque Ele deu o livre-arbítrio ao homem. Se Ele não permitisse, Ele seria um tirano. São aqueles que querem manipular, impedir as pessoas de fazerem o que querem. Mas Deus é soberano e não um tirano. Quem ama não obriga a pessoa amada a fazer o que quer. Você tem lembrado disso nos seus relacionamentos? Então podemos concluir que Deus nos ama e não estabeleceu essa pandemia pela sua própria vontade, mas Ele tem permitido que ela aconteça. Dentro dessa realidade, temos que entender também a proteção divina. Como Deus permite esses acontecimentos ruins por conta do livre-arbítrio do homem, Ele tem que garantir para os seus, aqueles que nele confiam, uma forma de protegê-los desse mal. Mas o próprio Deus adverte na sua palavra como que é essa proteção. Ele se compara a uma galinha que debaixo das suas asas protege, abriga os seus pintinhos. Então o nosso Deus, Ele não corre atrás das pessoas para protegê-las, Ele oferece a sua proteção. E aquele que tem sabedoria, que confia nele, se abriga debaixo das suas asas e pode se sentir protegido. Muitos não buscam a Deus para proteção. Na hora da dificuldade, preferem confiar nos seus recursos, em algum dinheiro que tem depositado no banco, em algum amigo importante que pode ajudá-lo em algo que esteja afligindo, ou mesmo confiam em si mesmos, porque são autossuficientes, se sentem pessoas acima do bem e do mal. Mas é só vir um desafio novo, algo desconhecido, que aparece o medo. E como nós sabemos, quando a pessoa tem medo, ela se torna agressiva. Você já acuou um pequeno animal no canto de uma sala? Ele se volta, fica agressivo, rosna, range os dentes, e isso mesmo sendo pequenino, porque o medo trouxe agressividade. Estes não confiam que Deus pode guardá-los de todo o mal. Mas para você eu digo, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa, como diz lá em Atos 16, versículo 31. E nesse momento mal, Jesus te protegerá. Então isso quer dizer que nenhum cristão morrerá? Não é bem isso. Vários cristãos morrerão, mas para cada um existe uma visão diferente. Para aquele que crê, que é salvo, a morte pode ser uma bênção, pode ser o acesso a Deus, pode ser a vida eterna. Já aquele que não crê, que está perdido, sem dúvida a morte vai ser algo terrível para ele. Vai ser o momento de terminarem todas as coisas boas que ele tem nessa vida. Portanto, num momento de provação, que é o que estamos passando, nós podemos confiar que Deus nos protege. Ele nos ensina, através da prova, a vencermos desafios, a nos tornarmos mais espirituais. E no final, quando vencemos, ainda somos abençoados, porque aquele que é aprovado é abençoado. Então, não se lamente nessa situação difícil. Não caia na conversa de pessoas que tentam te deixar com medo ou te desestabilizar. Tenha paciência e confie que a vitória virá. Daqui a alguns meses estaremos apenas contando as bênçãos de como vencemos e passamos por um período tão difícil e fomos tão abençoados. Eu te digo todas essas coisas para que você tenha paz no seu coração.